Olá, vivam como estão? Hoje estou aqui uma vez mais neste emblemático e histórico local, aqui no Rio Douro, que dá pelo nome de São Martinho. Já teve ocasião de fazer alguns vídeos acerca deste local, aqui desta pequena enseada, como vocês veem que existe aqui, para vos falar de um senhor, de um verdadeiro senhor do Douro. Estou a falar-vos do Barão de Forester. Bom, o Barão de Forester foi uma pessoa ímpar entre as ímpares, aqui a nível da região duriense. A ele devemos grande parte do sucesso que é hoje o vinho do Douro, o vinho do Porto, o vinho generoso. Como vocês sabem, alguns de vocês saberão que o Barão de Forester veio na década de 1830, 30 e qualquer coisa, veio-se chamado pelo seu tio Diogo Forester, que já fazia negócios aqui em Portugal, no Porto, e foi chamado para o ajudar. Veio numa época um pouco atribulada, que estávamos em plena guerra civil entre Dom Pedro e Dom Miguel. Mas ele mesmo assim veio. E bendita a hora em que ele veio. O Barão de Forester era um visionário, uma pessoa já muito adiantada no seu tempo. Pode-se dizer que foi precursor da fotografia, conjuntamente com o Carlo Relvas. O Carlo Relvas é ele que está conotado, digamos assim, portanto, a fotografia, as primeiras fotografias cá em Portugal, mas o Barão casou em 1836, a mulher depois infelizmente faleceu-lhe em 47 e ele dedicou-se muito à fotografia. E aqui este local onde eu estou, era um local talismã para ele, segundo alguns apontamentos que eu consegui reunir. Aqui a Baía de São Martinho, portanto, é uma pequena enseada onde ele se preparava. Portanto, está aqui dista cerca de 3, 4 quilómetros do famosíssimo, do dificílimo Caixão da Valeira. E era aqui que, segundo se crê, ele preparava as suas tripulações, tanto na subida, antes como depois. Aqui fazia alguns arranjos que, porventura, porque para trás é granítico, o rio corre muito estreito, portanto são massas e massas de rochedos graníticos, e aqui começa a fazer a transição já para o xisto. E ele, portanto, eu estou a dizer isto baseado em fotografias, porque eu disse que o Barão era um visionário do seu tempo, e era mesmo. A ele se deve, ele também foi o precursor da navegabilidade do Douro a nível turístico. Reparem que ele já, na segunda metade do século, a entrar na segunda metade do século XIX, portanto 1840 e 50, já ele tinha um barco, portanto ele mandou fazer de um rabelo, mandou modificar. Fez um barco totalmente tapado, totalmente envolto, tapado com uma lona impermeável, onde ele recebia os seus convidados e fazia os seus colóquios, dava os seus banquetes. Era aqui, o rio era o salão de visitas dele. Era aqui que ele dava, que ele sentia-se em casa. O Rio Douro era a segunda casa dele. E há fotografias que aqui neste local, o barco ancorado, aliás, fotografias dele, são fotografias dele próprio, onde aqui havia aqui um imenso areal. Aqui o rio aqui faz um remoinho, portanto, como são escarpas muito violentas, ele arrasta todo aquele aluvião e depois vai-o depositando nas margens. E aqui era o local, ainda se vê, era um local, aliás, eu sou contemporâneo, que retiraram-se aqui toneladas e toneladas de areia, até há bem pouco tempo. Eu ainda passei aqui, nesta milenar barca de passagem, e havia aqui um areal fantástico, grande, imenso mesmo. E ele reunia aqui
os seus homens para, ou para subirem ou para descer. Era aqui que faziam, digamos assim, um briefing dos acontecimentos, tanto para ir como para virem. Aquele barco já era fantástico. Já tinha casa de banho, já tinha uma tripulação, ele escolhia já os melhores tripulantes, já tinha, estava apetrechado, já de uma maneira, digamos, quase superstar para a altura. Portanto, aquele homem era um homem fenomenal, foi um homem fenomenal. Também foi um grande aguarelista. Ele pintou de ouro como ninguém. Aliás, penso que, segundo informações de um programa da RTP1 do meu 2004, salvo erro, do meu grande admirador, José Hermano Saraiva, ele diz que o Mário Ferreira, um empresário que começou aqui com a navegabilidade do Douro, que adquiriu em Londres umas famosíssimas aguarelas dele, onde ele retrata o Douro, retrata os usos e costumes das pessoas do Porto. Vejam que era um senhor de grande craveira. Olha, foi contemporâneo de outra senhora de grande craveira, que foi a Dona Antónia Freirinha, que apesar de abraçarem os dois a mesma causa, conseguiram se distinguir os dois. Reparem, tem um bocado futebolisticamente, é quase como Cristiano Ronaldo e o Messi. Apesar de absorverem a mesma causa, de se dedicarem à mesma causa, foram os dois fundamentais e escreveram a linhas de ouro, a sua história é linhas de ouro, a história douriense. Eles ambos abraçaram o Douro. Já na altura ele fez um livro polémico que, tal como hoje, antes as pessoas, o português não se movimenta bem em águas fartas, em casas cheias. Tem sempre aquela vontade de mais e mais, não olhando a nada, não olhando a meios para atingir os fins. E já na altura houve uma polémica de um livro que ele escreveu sobre a adulteração dos vinhos do Douro. Onde é que eu já ouvi falar isto? Portanto, reparem que os problemas, quando são mal curados, mal sarados, vêm outra vez ao de cima. A nossa mentalidade se calhar é assim. Temos que passar por estas coisas para sabê-las contornar. Vamos ver se assim é. Como vos digo, o Barão de Forester era uma pessoa que gostava mesmo muito deste local, pelas fotografias que ele tirou, e eu achei pertinente partilhar com vocês esta minha escuta, este meu estudo que eu fiz, este prévio estudo que eu fiz sobre a passagem do Barão de Forester aqui pela Baía de São Martinho, pelo Parque Fluvial, pela Praia Fluvial de São Martinho, que a tradição milenar já consagrou, devido às travessias de barco que aqui se fizeram desde o começo da Idade Média, desde o ano 375, antes da era da Idade Média. 315, perdão. Espero que tenham gostado mais este meu apontamento sobre o grande príncipe do Douro, o Sr. Barão de Forester. Até uma próxima oportunidade e aquele abraço de sempre.